Ninguém tem dúvidas que o MXRF11 é o fundo imobiliário mais popular da Bolsa de Valores. De acordo com o último relatório gerencial do fundo, divulgado no dia 1º de dezembro, agora esses dias, o fundo atingiu a marca aí de 988.568 cotistas. Logo, logo, o fundo vai bater a marca de 1 milhão de cotistas. E será o primeiro fundo, né, a bater a marca de 1 milhão de cotistas. O MXRF11 ele é tão popular assim, em primeiro lugar, por conta do preço da sua cota. E veja, eu tô falando de preço, não tô falando de valor. No momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, a cota do MXRF11 está sendo negociada aí na casa dos 10,51, 10,52. Mas também a gente não pode negar que o MXRF11 entregou de fato um excelente resultado para os seus cotistas. Levando em consideração os proventos que esse fundo já distribuiu desde quando ele apareceu na bolsa, né, desde quando ele é negociado na bolsa, que é no dia 18/5/2012, até o último fechamento, no dia 1º/12/2023, esse fundo já se valorizou mais de 300%. Para ser mais exato, 340% o gráfico tá aparecendo aí na tela para você. Mas agora a gente anda observando um movimento aí de queda no pagamento dos proventos. Os dividendos, que é o que a gente mais gosta, está diminuindo. Por que tá caindo o dividendo? Vai continuar? E se continuar caindo, compra ou não compra? Mantém ou não mantém na carteira? Inclusive, é importante destacar aqui que em alguns meses atrás, o MXRF11 distribuiu uma quantidade de proventos abaixo do seu resultado. Foi o caso, por exemplo, de agosto de 2023. Ele teve um resultado aí de 24,5 milhões de reais e ele distribuiu 28,5 milhões de reais, ou seja, mais do que o resultado que ele teve. Em setembro, a mesma coisa, teve um resultado aí de 28,4 e distribuiu 28,5. Então, ele distribuiu, tirou da sua reserva técnica ali um capital para cobrir esses proventos, talvez para manter um provento alto. Será que é isso? Será que não é isso? Vamos contextualizar aqui, em primeiro lugar, o que está acontecendo. Todo mundo sabe, em 2020, pandemia, a gente estava ali com uma taxa de juros, a taxa Selic, num patamar ali de 2%, né? Foi a primeira vez na história do Brasil que a taxa Selic chegou nesse patamar de 2%. Só que o Banco Central brasileiro ele foi muito esperto, foi muito rápido e de março de 2021 até agosto de 2022, quase ali um ano e meio, a Selic sai de 2% e sobe para 13,75%. É uma alta assim, né, meu, acentuada. A Selic subiu muito. Esse foi um dos fatores, inclusive, que quebrou um pouco do varejo, né? O varejo tá meio quebrado hoje por conta dessa alta expressiva na taxa de juros, na taxa Selic. Por outro lado, beneficiou os fundos imobiliários e a galera que gosta de investir em renda fixa, porque aqueles investimentos indexados ao CDI se valorizaram muito. Quem investiu no Tesouro Selic ganhou bastante dinheiro, CDB e tudo mais, ganhou muito dinheiro. Mas ao mesmo tempo que o Banco Central foi esperto para subir a taxa de juros, ele também foi esperto para cortar a taxa de juros. E a gente tá vendo esse movimento agora. O Banco Central iniciou aí um movimento de corte da taxa de juros, né? Então a Selic já saiu ali dos 13,75, já está em 12,15% ao ano, e a expectativa é que vai cair mais, né? Vai se reduzir mais a taxa Selic. Então, de forma muito rápida, contextualizando, é isso que aconteceu com a taxa de juros com o CDI. E qual que é a composição da carteira do MXRF11, né? Do portfólio do MXRF11. Eu vou colocar na tela para você uma imagem de como que tá atualmente a carteira do MXRF11. 75% do fundo tá em papéis, né? Os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E tem aí a composição do fundo por setores da economia. Porém, o mais importante é o indexador, ou seja, qual é a remuneração desses CRIs, o que paga esses CRIs. E aí eu quero fazer um comparativo com você aqui, muito importante. Em dezembro de 2020, quando a Selic estava lá 2%, essa era a distribuição de indexador do MXRF11. 63% estava em CDI, e o CDI estava lá embaixo, 2%, né, porque ele anda muito próximo da taxa Selic. Então, cara, meio loucura isso aqui, mas não é loucura. Por quê? Porque o fundo, o gestor do fundo, ele se alocou, né, ele aumentou sua exposição em CDI, já antevendo essa alta da taxa Selic, que ele saberia que viria ali uma inflação, alguma coisa do tipo, então precisamos ali elevar a taxa Selic. Então, 63% em CDI e 30% em IPCA. Então, a relação ali bem justa, tá certo? Não deixa de se inscrever no canal, é muito importante pra mim, curtir o conteúdo e deixa um comentário o que você acha do MXRF11, se faz ou não sentido pra você. Atualmente, olha como que tá a composição do portfólio, né? Falando indexador dos CRIs. 64% tá em IPCA, que é inflação, e 36% em CDI. Talvez a gente vá ver daqui pra frente uma queda desses 36% para 30% também, mas eu acho que não menos do que 30% ali do CDI. E o IPCA subindo também mais um pouco ali para 68%, 70%, mas não mais do que isso. A maior parte do portfólio do fundo hoje está indexada a
inflação. E além disso, né, ainda tem um percentual relevante do CDI, os 36%, mas que o gestor do fundo ele já está ajustando essa carteira, ele já veio ajustando essa carteira. Então, além de IPCA, e a expectativa é de a gente ver um IPCA subindo, né, nos próximos anos, talvez não em 2024, mas 2025, além do IPCA, tem também a taxa pré, então é IPCA mais uma taxa pré. E aí qual que é a taxa média hoje por indexador que está contratada pelo fundo? Então a taxa média de aquisição pelo fundo é IPCA mais média aí de 8%. Uma taxa real muito boa, 8%. A taxa média da carteira como um todo, IPCA mais 9,11%. Então a gente percebe aí um movimento do gestor do fundo de tirar a sua exposição em CDI e aumentar a sua exposição em IPCA. Isso não significa que não vai ter mais problema, né? Não vai ter mais queda dos proventos. Vai ter queda. Por quê? Porque a gente tem ali ainda os 36% em CDI. Então, a cada vez que a taxa CDI cai, a gente observa uma queda na distribuição de proventos. E vale salientar também que o MXRF11 ele captou 500 milhões de reais há pouco tempo atrás e já vai fazer uma nova captação de 600 milhões de reais. Essas duas captações estão alinhadas com a estratégia de mudar o indexador do fundo, alterar o indexador do fundo para continuar servindo os cotistas aí com bons proventos. Mas eu sei que você deve estar aí, mas Danilo, eu quero saber, compra ou não compra, é bom ou não é, faz ou não faz? Primeiro lugar, esse vídeo não é uma recomendação de investimento e nem pode, né? A ideia aqui é mostrar como que eu faço aqui na Tríade Finance para fazer as minhas análises, para mostrar para os meus clientes se vale ou não a pena comprar determinado fundo. Aliás, eu sou consultor de investimento credenciado na CVM. Se você tem interesse em fazer uma consultoria particular de investimento, entre em contato no link do WhatsApp que está no primeiro comentário desse vídeo fixado. Fala lá com a minha equipe, a gente agenda um dia, a gente faz uma reunião gratuita para eu te explicar como funciona, até para eu poder entender teu perfil, te conhecer melhor. Se fizer sentido, a gente já inicia uma consultoria para começar 2024 com o pé direito, beleza? Se você tiver interesse, não deixa de clicar no botão que está aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu vou falar da minha estratégia, do que eu faço na minha carteira e repasso para os meus clientes. Eu não olho, eu assim, gente, eu tenho um ranço das pessoas que olham só o preço sobre valor patrimonial. E eu vejo muitos aqui no YouTube que, não, o preço e valor patrimonial tá 1.09, 1.10, não vale a pena. A gente tem que olhar todo um contexto, a gente tem que olhar o todo, qual que é a composição, qual que é a estratégia, de onde que o fundo tá vindo, como que ele tá hoje e para onde que ele vai. Existe um negócio no mercado, entende o negócio? Existe um termo que chama Value Trap. Esse termo, ele basicamente quer dizer que é um ativo que é barato e nunca vai deixar de ser barato, que é um ativo ruim e sempre vai ser ruim. Preço sobre valor patrimonial, ele não explica muita coisa. Não tô falando que ele não é importante, ele é, mas ele não é o mais importante. Então tem que olhar o todo, composição, estratégia do fundo. E o que eu tenho visto do MXRF11 nos últimos meses, nas últimas semanas? Ele está incluindo ativos mais arriscados, investimentos que a gente chama de high grade, né? Pagam mais, tem IPCA mais 9, mais 10, mais 11, só que são investimentos também um pouco mais arriscado. Então, fundo imobiliário que tem esse perfil tende a concentrar um pouco mais de volatilidade na sua carteira. Dessa maneira, qual que é o meu direcionamento para os meus clientes e o que eu vou fazer no meu próprio portfólio? Não vou comprar mais. Eu vou esperar um pouco ele dar uma esfriada. Se a cota dele começar a cair, porque a maioria do mercado olha o preço sobre valor patrimonial, então eu vou lá e começo a comprar novas cotas, até ajustando um pouco do meu preço médio, eu começo a comprar novas cotas. Se passar por uma correção, o MXRF11, aí sim eu começo a comprar um pouco mais de cota. Caso contrário, só vou manter ele lá na minha carteira, não vou comprar mais o MXRF11, pelo menos por enquanto. Agora, tem muitas pessoas novas que me mandam mensagem falando assim, tô começando agora, eu invisto no MXRF11, não invisto no MXRF11. Se você estiver começando agora, o ideal é você começar pela sua reserva de emergência. E reserva de emergência não é sobre rentabilidade. Reserva de emergência é sobre liquidez. Quando você vai montar a sua reserva de emergência, não se preocupa tanto com a rentabilidade. Pô, é importante ganhar um pouco, mas não se preocupa tanto, se preocupa com a liquidez. Qual é a probabilidade de eu transformar essa grana, esse meu investimento em dinheiro rápido? Isso que é importante na reserva de emergência. Só que para esse vídeo não ficar muito longo, eu já gravei um outro vídeo explicando tintim por tintim de como construir uma boa reserva de emergência. Eu vou deixar o link aqui, clica nele para você assistir, tudo bem? E deixa aqui nos comentários se você gostou ou não, se faz sentido para você ou não, tudo que a gente falou aqui, beleza?